Alô, bom dia, pessoal. Bom, já foi feito aí a minha apresentação, tá? Estou representando hoje aqui o Mundo de São Paulo e venho trazer para vocês uma palestra sobre como utilizar software livre e gráfica, tá? Muitas pessoas perguntam para mim assim: software livre eu consigo fazer tudo? Por exemplo, eu consigo trabalhar com artes gráficas? Eu falo para vocês que isso é possível, tá? Algumas pessoas perguntam para mim assim: mas tem compatibilidade entre eu fazer um trabalho com o CorelDRAW e depois utilizar software livre para importar ele? Aí eu falo: depende. Depende por quê? Depende de eu saber utilizar o software corretamente, tá? Nós temos ferramentas tão boas quanto a gente tem aí o Corel, quanto o Photoshop, quanto o InDesign, tudo focado para artes gráficas. E para isso a gente só tem que saber trabalhar com ele corretamente. Quem é que trabalha com artes gráficas? Ah, legal, algumas pessoas aqui, então é importante prestar atenção aí, né? Principalmente na parte de gerenciamento de cores. Alguém aí se preocupa com o gerenciamento de cores, desde que você trabalha em gráfico? Pouquíssimos, né? Então, o problema maior de trabalhar com software, seja ele livre ou não, para artes gráficas, é a parte de gerenciamento de cores, né? E no caso do software livre, a gente tem um pequeno probleminha, é que nenhum desses softwares eles trabalham focado na coordenação de cores CMYK. Quem mexe com cores aí sabe do que eu estou falando, né? Que o padrão é o RGB, né? Que é o azul, o vermelho e o verde, só que para impressão, no caso para as gráficas, a gente utiliza um outro padrão chamado CMYK, né? Que é o ciano, o magento e o amarelo, e mais o preto. Então eu vou ensinar para vocês como trabalhar com essa questão de área de cores, para que depois, na hora que vocês se converterem no trabalho, vocês não vão ter nenhum tipo de perda na hora da impressão. Tá? Isso vale também, tudo que eu vou passar para vocês aqui, se vocês trabalham tanto com Corel ou com Photoshop, isso também é importante de vocês saberem. Por quê? Porque tanto no Photoshop quanto no Corel, se vocês não prestarem atenção nisso, vocês vão fazer um trabalho baseado, utilizando ali todas as cores do padrão RGB, e na hora de fazer essa conversão, vai dar errado. Vai dar errado e não vai sair exatamente aquilo que vocês viram no computador, não é aquilo que vai sair na hora da impressão. Tá bom? Podia passar o próximo slide, por favor? Tá. Primeiro eu quero dizer para vocês que as minhas palestras, elas são todas liberadas utilizando o Creative Commons, ou seja, vocês podem utilizar as minhas palestras para fazer outras, para usar como derivações para outros tipos de palestras. Então, no final, se vocês quiserem, é só me pedir que eu passo a palestra para vocês. Inclusive, no final da palestra tem alguns links que eu vou passar para vocês com informações. Então, se alguém depois quiser, basta me passar o e-mail que eu, sem problema nenhum, encaminho para vocês todas essas informações. Falar rapidinho sobre liberdade. Quando que a gente fala sobre liberdade, a gente fala sobre alcançar lugares sem precisar se preocupar com aquilo que são impostos para a gente, né? Trabalhar com software livre, hoje é a hora que eu vinha vindo para cá, eu estava conversando com a minha filha postiça, Larissa, e eu estava dizendo para ela, mostrando um pouco dessa questão do porquê que eu gosto de trabalhar com software livre. Devo muito aos inícios lá que eu comecei utilizando lá o telinha azul, mas a gente precisa melhorar, a gente sempre tem que alcançar novos horizontes. E hoje eu também, da mesma maneira que eu sou grato a tudo aquilo que eu comecei lá atrás, eu sou muito grato aos sistemas livres. Por quê? Porque eles me deram
a capacidade de aprendizado, de entender como que as coisas funcionam e também essa questão de comunidade. Eu gosto de bater muito nessa tecla de comunidade. Tá? E a questão de liberdade é bacana por conta disso, de vocês terem a liberdade não só de utilizar aquilo que vocês querem, mas de vocês entenderem como que funciona, sem precisar estar amarrado a um sistema ou a um tipo de extensão. Tá? Então, eu gosto sempre do início das minhas palestras estar colocando isso sobre a filosofia de liberdade. Para utilizar software livre para trabalhar com artes gráficas, nós vamos precisar desses programinhas aqui. Muitos deles, aqui com exceção do último, né, eles estão disponíveis também para a plataforma Windows. Então, se vocês não quiserem abandonar o Windows, que eu acho uma pena, né, vocês podem utilizar os 3 primeiros ali, sem problema nenhum, do Windows também. Tá? Seria até uma maneira de vocês começarem a aprender a utilizar esses programas e depois gradativamente fazer a migração. Eu costumo dizer assim, no mundo de software livre, nós temos alguns extremistas, né? Que ou é 8 ou é 80. E eu costumo ser um pouco mais moderado. Eu acho que as pessoas devem avaliar aquilo que ele precisa e, de acordo com as necessidades dele, ele pode ou não utilizar de 100% de liberdade utilizando software livre. Graças a Deus, eu tenho a minha empresa, que é a Lísia Comunicação e Design, ou seja, comunicação e design. E eu trabalho 100% utilizando software livre. Tá? Então, é uma maneira também de eu dizer para vocês que isso é possível de ter uma empresa trabalhando com gráficas, com artes gráficas, utilizando software livre. Tá? Então nós vamos precisar primeiramente aqui do GIMP. O que é o GIMP? O GIMP ele é o equivalente ao Photoshop. Tá? Depois a gente tem o Inkscape, que seria o equivalente ao Corel. O Scribus, ele é o equivalente ao InDesign. Alguém conhece aqui o InDesign? Só uns 3 levantaram a mão aí. O InDesign, ele é uma ferramenta para editoração. Tá? Então, para, por exemplo, fazer uma apostila, fazer uma revista, um livro, a gente utiliza o InDesign. No nosso caso aqui, a gente utiliza o Scribus. E depois, para semi-finalizar, nós vamos utilizar uma ferramentinha ali chamada Convert, que é para fazer a conversão daquilo que eu estava dizendo para vocês de cores, né, de converter ele do RGB para o CMYK e deixar prontinho para as gráficas imprimirem sem problema nenhum. E por último, e o mais importante, uma distribuição de Linux. Claro que eu vou puxar certinha para o meu Ubuntu, lindo, maravilhoso, mas vocês podem utilizar qualquer outra distribuição, desde que ela seja livre, está de bom tamanho, nós não vamos ter problema nenhum. Beleza? Vamos entender então um pouquinho de cores. Aqui eu estou apresentando para vocês o que a gente chama de gamute de cores. Toda essa área que a gente está vendo, colorida, seria mais ou menos o que um olho humano costuma enxergar. Tá? Todas as nuances de cores. Eu vou me aproximar um pouco mais aqui, tá? Então, toda essa área aqui seria o que um olho humano conseguiria enxergar. E vocês vão ver que dentro dela aqui, existem algumas limitações. Essas limitações são áreas que programas ou gerenciamentos de cores costumam trabalhar. Então, nós temos ali uma área, a área total ali, que é o espectro visível total. Depois nós temos aqui um amarelinho, que a gente chama de white gamut, que seria o quê? Seria uma área onde nós aproximamos o mais próximo daquilo que o olho humano costuma enxergar. Tá? Com algumas dificuldades para chegar próximos aqui do verde mais clarinho. Mais ao centro aqui, um triângulo branco, nós temos o chamado Adobe RGB 1998. Isso daí são convenções de cores. Tá?
que os programas utilizam. Vocês podem ver que um pouquinho mais para dentro aqui, um pretinho, a gente tem o SRGB e por fim nós temos uma área menorzinha ali que é o CMYK. Infelizmente é isso que pega na hora da gente trabalhar com artes gráficas. O que isso daqui que eu estou mostrando para vocês significa? Significa que se eu utilizar o meu computador, né, para fazer um desenho, utilizando algo fora dessa área azulzinha aqui do CMYK, na hora que eu mandar para a gráfica, ela não vai conseguir ter aquela fidelidade de cores. Então, para que eu consiga ter uma fidelidade de cores daquilo que eu estou vendo no meu computador e daquilo que eu quero que saia na minha impressão, eu tenho que trabalhar dentro dessa área, que a gente chama de área segura. Todo mundo está entendendo ou estão boiando? Tá? Tranquilo? Tá, beleza. Então eu tenho toda uma área visível, mas que eu não posso utilizar na hora de fazer a minha impressão. Então, para isso, eu preciso o quê? Preciso trabalhar dentro dessa área segura. E é isso que eu quero mostrar para vocês como que nós vamos estar fazendo. É claro que para eu mostrar isso daqui com mais detalhamento, para vocês entenderem gerenciamento de cores corretamente, a gente precisaria aqui de, no mínimo, um curso de 3 dias. Tá? E eu vou tentar reduzir isso daí para, no mínimo, aliás, no máximo, né, uns 40 minutos. Aqui nós temos 3 coisas importantes na hora das cores. Que a gente tem aqui a matiz, que são o conjunto de cores, verde, amarelo, azul, preto, branco, né? E depois a gente tem ali o valor, que ele vai do preto até o branco, onde que eu vou dar uma tonalização na minha cor, e depois eu tenho a saturação, que é do mais puro daquela cor até chegar no ponto branco. Então, baseado nesse tipo de referência aqui, eu tenho todas as cores para eu estar trabalhando. Tá? Então eu preciso, na parte de gerenciamento de cores, entender um pouquinho disso daqui. Infelizmente eu não vou poder explicar 100% como que isso funciona, mas só para vocês terem uma ideia, né? Então eu tenho a matiz, que seria um círculo colorido, né? E que a partir desse círculo colorido, eu escolhendo uma cor, por exemplo, o verde, e aproximando ele do centro, eu vou ter um verde mais clarinho chegando até o branco. Imaginando que eu tenho esse centro descendo ali para um ponto preto, eu vou escurecendo a minha cor. Então, em algum campo desse campo tridimensional, eu vou ter várias nuances diferentes de cores. E dentro dessas várias nuances de cores, eu preciso entender aonde estão aqueles pontos onde que eu posso ou não ultrapassar na hora de estar trabalhando com o meu software. Aqui nós temos as diferenças entre trabalhar com CMYK e com RGB. O CMYK a gente chama de cores subtrativas. Por quê? Porque quando que eu misturo as duas cores, eu estou tirando um pouquinho de cada uma para poder formar uma terceira cor, ou uma quarta, dependendo. Tá? Então a gente chama de subtrativa, porque eu estou subtraindo da outra cor para estar fazendo essa mistura. No caso do RGB, ele trabalha com luzes. São as 3 luzes RGB ali. Então a gente chama de aditiva. Eu adiciono cores diferentes para ter as nuances que eu preciso. Por incrível que pareça, apenas 3 cores básicas a gente consegue ter todas as cores que a gente precisa. Infelizmente, no caso do CMYK, a gente não consegue ter a mesma gama de cores que a gente conseguiria ter utilizando o padrão aditivo de cores RGB. Tá? Por isso que a gente precisa, na hora de estar utilizando o nosso sistema, saber aonde que eu posso estar trabalhando aqui para trabalhar ali dentro do RGB, obedecendo as regras para eu conseguir trabalhar
com o meu desenho, com a minha arte aqui, trazendo ela para dentro do CELIP. Perfil ICC. O perfil ICC, ele veio para poder tentar dar um pouco de ordem aí na casa, porque até então ainda continua bagunçado. A gente não tem um padrão de cores para a gente estar utilizando hoje em dia. Algumas empresas utilizam os perfis ICC, mas infelizmente a gente tem uma série de fatores na parte de gráficas que a gente não consegue, que foge do nosso escopo na hora de carregar essas informações e que no final do nosso trabalho vai dar um resultado absurdo. E as empresas também, infelizmente, não se preocupam com isso. Sejam as empresas que estão desenvolvendo o trabalho, sejam as empresas que fornecem as tintas, sejam as empresas que fornecem as mídias, que são papéis, lonas, entenderam? Para que na hora eu tenha um trabalho 100% daquilo que eu tenho no computador e daquilo que realmente eu quero que saia no papel. Então, para vocês terem uma ideia, basicamente, tudo na hora de eu trabalhar com gerenciamento de cores influencia na hora de criar a minha arte. Desde o meu monitor estar calibrado, a minha impressora está calibrada, a minha mídia final, onde eu vou imprimir, seja ela lona, papel, etc., está calibrada para que eu consiga ter um trabalho 100%. E para que isso seja 100% garantido, grandes estúdios utilizam esse sistema de gerenciamento de cores. Eu preciso que a parede do lugar onde eu esteja trabalhando tenha uma convenção de cores e que a iluminação também tenha isso. Alguém aqui já ouviu falar de cabine de iluminação para testes de cores? Ninguém? Nem quem trabalha com arte gráfica aí. Então vocês precisam dar uma pesquisadinha a respeito disso daí, porque é muito importante. Quem trabalha com artes gráficas e querem de repente aí alçar voos maiores, de trabalhar numa grande agência que se preocupa com essa parte de gerenciamento de cores, precisa entender isso. Porque imagine só, eu faço um cartãozinho de visita básico de uma empresa. Cartãozinho básico. Hoje eu imprimo ele e ele sai numa cor. Daqui a 30, 40 dias, o cliente me pede novamente para que eu repita o trabalho. E eu vou lá na gráfica, a arte já está pronta, não tenho que mexer mais. Levo lá na gráfica e a gráfica imprime para mim e sai completamente diferente as cores. O cliente vai falar, poxa, mas não foi isso que você fez lá no passado, está diferente. Eu pego os dois cartões aqui, o cartão passado e o cartão presente, eles são diferentes. Por que isso aconteceu? Tem uma série de fatores. É tinta, é papel, várias coisas podem influenciar para que esse trabalho tenha saído diferente, independente de eu ter ou não mexido naquela arte. Entendeu? Então é muito importante a gente saber dessa parte de gerenciamento de cores para não ter esses problemas. A gente tem um aparelhinho chamado espectrofotômetro. Chega a dar até nó na língua para falar o nome dele. Mas esse aparelhinho é ele que ajuda quem trabalha com gerenciamento de cores a evitar esse tipo de problema. Porque a primeira coisa que ele vai fazer, quer dizer, nós temos que fazer utilizando o espectrofotômetro, é calibrar o meu monitor, calibrar aquilo que eu estou vendo na minha frente, calibrar aquilo que eu estou trabalhando. Né? Ele vai calibrar o meu monitor. A partir de calibrar o monitor, ele vai calibrar o meu software. Eu vou carregar aquelas informações de calibração para o meu software, lá para o GIMP, para o Inkscape, para o Scribus, entendeu? Ele vai carregar aquelas informações para que ele apresente realmente aquilo que eu estou vendo. E por último, ele vai ter que calibrar a minha impressora. Ele vai ter que calibrar a minha impressora para que o que eu vejo no monitor, para que aquilo que eu crio no meu software, ele saia exatamente na minha impressora. Tá? Então, muito importante na hora do gerenciamento de cores a gente entender esse processo.
Ah, mas você falou aí que tem a parte de iluminação, a parte de cores da parede. Isso daí já é mais específico, tá? Porque na hora de eu fazer a prova, de ver ali o meu resultado final, às vezes eu preciso de ter um ambiente controlado, né? Porque às vezes o que a gente entende como branco, por exemplo, muitos aqui estão hoje aí de camiseta branca, ou tem alguma coisa branca. Vocês vão olhar aí pro vizinho e vão ver que de repente um branco é diferente do outro. Aí fala assim, mas o meu é mais branquinho, eu uso homo, né? Eu uso homo, o meu é mais branquinho, o outro ali está meio amarelado. Mas por incrível que pareça, o branco mesmo, não é esse branco azulado que a gente tem da lavagem do homo. Ele é mais amarelado. Esse branco que a gente está acostumado a ver com um tom meio azuladinho, quem já foi aí de baladinha de roupinha branca, quando ele estava lá dançando, lá coisa e tal, batia aquela luz e ficava a camiseta branca, ficava azul. Por que isso acontece? Porque a nossa camiseta branca, a nossa camisa branca, ou calça branca, ela não é branca, ela é alvejada, ela tem tonalidade de azul. Então a lâmpada, ela influencia. Se eu sair na rua e tiver o sol nascendo, a tonalidade da minha roupa vai ser uma. Se o sol estiver meio-dia, a tonalidade é outra. Se o sol estiver se pondo, a tonalidade é outra. Por quê? Porque ele está agregando cores às cores que eu já tenho. Conseguem entender? Então, a questão de gerenciamento de cores nas artes gráficas é muito importante. Não basta simplesmente vocês abrirem o seu programa, fazer um desenho nele ali e jogar na impressora. Não é só isso. A gente até pode fazer isso, é o que a grande maioria das pessoas fazem. Mas trabalhar com artes gráficas não é só isso. É muito mais além dessas pequenas coisas de simplesmente fazer um desenho e jogar na impressora. Bom, o correto, como eu disse para vocês, seria estar utilizando um espectrofotômetro para estar calibrando o monitor, software e a impressora. Caso a gente não tenha isso, eu posso trabalhar utilizando pelo menos uma padronização de gerenciamento de cores? Posso. Primeira coisa que eu tenho que fazer é adquirir os perfis de CC, tá? Para estar colocando isso daí no meu programa. Eu tenho aqui em cima, então, um endereço, que depois eu posso passar para vocês, se quiserem, né? De como que eu posso adquirir um pacote de perfil ICC diretamente lá da Adobe. Eles disponibilizam isso de graça para vocês estar utilizando no computador de vocês. No caso do GNU Linux aqui, a gente pode copiar todos os arquivos com extensão ICC para dentro dessa pastinha aqui, ó. USR, Share, Color, ICC e beleza. Alguns softwares já vão identificar, mas eu posso também alterar esse caminho. Para o Ubuntu Debian, Ubuntu ou utilizadores de Debian, a gente vai botar esse comandozinho aqui, ele já vai estar instalando para a gente o perfil ICC. Todos os perfis, tá? Caso eu queira colocar o perfil ICC para apenas um usuário, ao invés de eu colocar lá naquela pastinha, eu posso criar aqui dentro do meu usuário, tá? Dentro de uma pasta .color.icc aqui, ou uma outra pasta também, não tem problema, já que eu vou estar redirecionando o meu software para aquela pasta, o meu perfilzinho ICC, beleza? O que o perfil ICC faz? Ele vai tentar padronizar algumas convenções de cores. Eu costumo utilizar, por exemplo, o ISO, porque aqui no Brasil eles estão tentando de alguma maneira utilizar o ISO. Lá na Europa e Estados Unidos, aliás, na Europa eles utilizam o ISO, e se eu não me engano nos Estados Unidos eles estão tentando utilizar o FOGA, que é um outro perfil ICC, tá? Alguma dúvida sobre o perfil ICC? Toda dúvida, né? Mas o que o perfil ICC faz? Ele vai corrigir, né, algumas limitações ali do meu software para trazer, para padronizar o que eu vejo
no meu monitor, o que eu vejo no meu software e aquilo que vai sair na impressora. Ele dá uma margem aí mais ou menos entre 90% a 95% de acerto, desde que a minha máquina esteja utilizando uma tinta boa, desde que a minha mídia sempre seja a mesma. Então a gente não vai ter tanto problema aí de gerenciamento de coisas. Caso eu queira uma coisa mais específica mesmo, eu preciso do espectro fotômetro para isso. Tá? Mas para poder dar já uma melhorada, uma padronizada, utilizando esses perfis aqui já está uma maravilha. Limitando o meu software dentro dessa área de segurança. Então aqui eu coloquei, tanto no Inkscape quanto no GIMP e no Scribus, os caminhos para a gente carregar os nossos perfis de cores. Tá? Então no Inkscape eu vou lá em arquivo, propriedade de desenho e gerenciamento de cores, perfis disponíveis e vou carregar o perfil de cor disponível. Tá? GIMP e no Scribus também a mesma coisa. Vou ativar isso daí para estar utilizando no meu gerenciamento de cores. Tranquilo? Tá, agora aqui é a hora que eu vou ter que assumir o comando aqui do notebook para estar mostrando para vocês a diferença entre utilizar e não utilizar os perfis de cores. Aí eu vou pedir, por favor, para que apaguem as luzes. Beleza, hein? Não gritar aí não, viu? Eu vou pedir para que apaguem as luzes, porque vocês vão ter que ver realmente o que vai acontecer aqui na tela e talvez aqui, por estar claro, vocês não vão conseguir identificar. Só um momento. Alô? Alô? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou abrir um documento novo e deixa eu só conferir aqui se ele está sem o gerenciamento. Vou ver as preferências, eu venho aqui, ó, gerenciamento de cores. Estão vendo que ele está sem nenhum tipo de gerenciamento de cores no meu Inkscape. Todo mundo está vendo aí bonitinho? Maravilha. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui, vou abrir uma parte aqui. Vou pegar essa cor aqui que a gente conhece como preto, né? Vou carregar aqui no finalzinho. E vou preencher. Vou fazer uma outra marcação aqui, vou voltar aqui no preto e vou entrar aqui na impressorinha. Por que na impressora? Porque a impressora, olha lá, CMYK, ele trabalha então aqui, ou pelo menos ele tenta limitar, para que eu trabalhe com o CMYK, tá? Vocês podem ver que eu não vou utilizar por que eu utilizo o CMYK? E qual é a diferença do RGB? Porque no RGB, para eu conseguir fazer o preto, no RGB, eu tenho que colocar as três cores, 100% de cada cor. 100% de verde, 100% de vermelho e 100% de azul. Eu vou ter o preto. No caso do CMYK, eu posso também, muito bem, tirar aqui, eu vou tirar aqui isso aqui, e vou colocar 100% de amarelo, 100% de magenta e 100% de ciano, que é um azul clarinho aí. Eu também vou ter um preto, vocês estão vendo aqui, certo? Só que no CMYK eu tenho uma tinta única que é o preto. Então eu não preciso fazer mistura de cores para ter o preto. Eu utilizo as misturas de cores, ciano, magenta e o amarelo, para ter outras nuances, menos o preto. Posso utilizar o preto? Até posso. É o que a gente chama, utilizando aí nas artes gráficas, de preto calçado. Por quê? Porque eu tenho o preto, que é a tinta pura preta,
mas eu posso acrescentar um pouco mais de cores nela para ele ficar aquele preto brilhante, aquele preto bonito, maravilhoso, tá? Se eu pegar aqui então 100% de preto, se der ok, eu vou pegar aqui e vou jogar aqui. Vocês viram a diferença? Não, exatamente. Por quê? Porque eu não estou utilizando nenhum perfil de cor. Tá? Então agora o que eu vou fazer? Se eu pegar isso daqui e mandar para uma arte gráfica, para uma gráfica para eles estarem imprimindo, eles vão imprimir sem problema nenhum. Só que na hora de limitar isso daí, vocês vão ver o que eu estou dizendo para vocês aqui agora. Vou pegar aqui, ó, gerenciamento de cores. No meu perfil CMYK, que é o que eu preciso, eu vou colocar aqui isso cor. E vou dar um ok. Vou marcar aqui de novo, porque eu quero mostrar como nós vamos trabalhar. Viu que ele já mudou aqui alguma coisa? Então o que eu vou fazer? Vou tirar aqui e aqui também. E agora eu vou. Conseguiram ver a diferença? Deixa eu ver. Muito difícil de ver. Muito difícil de ver. Aqui. Mas aqui no computador, a diferença é bastante clara. Quem está próximo aqui consegue ver claramente a diferença. Quem está aqui consegue ver claramente a diferença. Por quê? Porque esse preto do lado de cá, ele dá o preto que a gente chama de preto calçado. E o preto do lado de lá, utilizando o perfil ICC, ele já dá o preto 100%, aquele somente que a gráfica vai imprimir, que maravilha. Então, se eu fizer o meu trabalho sem carregar o perfil ICC, eu vou estar vendo aquele preto maravilhoso, bonitinho, só que na hora que eu for imprimir, vai sair aquele preto que a gente chama de um preto lavado, tá? Por quê? Porque o meu padrão de gráfica não vai permitir que eu consiga alcançar aquela tonalidade. Da mesma maneira que eu fiz esse exemplo para vocês aqui do preto, isso acontece com todas as outras cores, tá? Com todas as outras cores. Então, quando eu estou trabalhando com gráfica, isso no caso do preto aqui ainda é pouco. Se vocês se recordarem, logo lá que eu mostrei para vocês aquele gamute de cores, e vocês viram que a diferença para chegar no verdinho lá era alta, vocês vão perceber que isso daí, na hora que eu for fazer o meu desenho e imprimir ele, vai sair horrível. Vai sair horrível. Por quê? Porque a minha impressora da gráfica não consegue alcançar aquela tonalidade de cor que eu criei no meu desenho. Entenderam? Então essa é a diferença entre eu utilizar ou não utilizar o gerenciamento de cores. Então é muito importante eu utilizar, porque aqui o que eu estou fazendo? Eu já estou limitando, eu estou trabalhando dentro da minha margem de segurança. Todo o meu desenho, quando que eu fizer, que eu estiver olhando aqui no computador, é exatamente aquilo que vai sair na hora de imprimir. Tá? Não vai ter problema nenhum. Vou fazer o meu jabazinho aqui. A arte daqui do Crisol, esse ano, eu tive a honra de fazer. E enquanto que eu mandei isso daí lá para a gráfica, na correria eu não converti. Mandei para eles em RGB. Aí o Walter me ligou e falou: o cara da gráfica tá com problema lá, coisa e tal, você não liga para ele. Aí ficou eu ligar para ele, o cara ligou para mim. Eu simplesmente fui lá e converti. Só que como que eu já trabalho utilizando a questão de cores, não deu problema nenhum. Eu simplesmente converti de RGB para CMYK e não teve alteração nenhuma. Deu alguma alteração na arte, Paulo? Nenhuma. Por quê? Porque eu já trabalho dentro desse padrão utilizando o CMYK. Se eu não trabalhar, se eu deixar padrão, default daquilo que o meu software está acostumado, ele vai trabalhar do jeito dele. Depois
dane-se, vocês vão imprimir e vai sair tudo errado. Então, tanto no Photoshop quanto no Corel, a gente tem também ferramentas de gerenciamento de cores. Quem trabalha aqui com Corel e for lá na parte de gerenciamento de cores, se eu não me engano, em preferências e depois em gerenciamento de cores, vocês vão ver que tem uma série de informações. Vocês abram um desenho colorido e mudem as configurações de gerenciamento de cores para vocês verem a alteração que vai dar na tela do computador do desenho que vocês fizeram. Isso daí reflete na hora de vocês imprimirem o trabalho de vocês. Então, pessoal, é assim, tentei passar o mais rápido possível para vocês aqui. Vocês podem ter percebido que isso é muito mais aprofundado. Tem uma série de coisas que a gente poderia estar abordando aqui, mas infelizmente o tempo e também o tema, por ser muito complexo, a gente tem que dar uma acelerada. Quanto tempo eu ainda tenho? Tem 10 minutos. 10 minutos, tá, beleza. Então, aquilo que eu tinha dito para vocês a respeito de alguns links que eu ia passar para vocês. Aqui eu tenho nesse leitura recomendada alguns links sobre como utilizar gerenciamento de cores em software livre. Tá? E a importância também de utilizar gerenciamento de cores para artes gráficas. Deixa eu só voltar aqui que eu falei para vocês. Também para tá. Depois que aqui tem gente que vai me crucificar. Eu falei que não era tão fácil desse jeito, né? Eu fiz o meu desenho, salvei ele, e aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso converter ele para que a gráfica entenda. Tá? Eu vou ter que, infelizmente, para mim não tem problema nenhum, eu acho tão simples, é tudo questão de costume. Mas algumas pessoas vão falar, mas eu vou ter que entrar na notícia da telinha preta para fazer isso? Eu sabia que tinha alguma coisa por trás disso. Mas eu preciso dar um comando, tá? Mas o comando é tão simples. Aí fala assim, mas tem um monte de coisas lá. Dessa parte aqui, ó, tracinho profile, até o ponto ICC, isso daqui é só no caso de eu estar utilizando gerenciamento de cores. Caso eu não esteja utilizando gerenciamento de cores, eu posso suprimir aquilo ali. Tá? Então, o que eu estou dizendo aqui para o meu convert para ele fazer com a minha imagem? Eu tenho um exemplo ali do TIFF, mas pode ser TIFF, PDF, inclusive quem trabalha como eu, que às vezes precisa pegar alguns templates aí que, graças a Deus, existe um monte de pessoas que gostam de trabalhar voluntariamente e disponibilizam na internet templates de algumas artes também, principalmente em Photoshop, só que eles mandam essas artes em PSD, tá? E que o GIMP abre normalmente. Só que eles, na hora de mandar, eles vão mandar isso daí em CLIP, que é o padrão. Tá? Só que na hora que eu vou abrir no meu GIMP, ele vai dar uma chiada, ele vai falar assim, olha, eu não consigo abrir porque a área de cores que você está utilizando é CLIP e eu só entendo RGB. Eu posso, através desse comando aqui, eu converto também no PSD e abro ele no GIMP sem problema nenhum. Então eu estou dizendo para ele o seguinte, ó, converte color space, o espaço de cores, para CMYK. A imagem original e a imagem que eu quero convertida. Só isso. Tanto para o gerenciamento de cores bonitinho, ele vai converter. Nesse caso aqui, o que eu disse para ele? Eu falei assim, ó, converte para o espaço de cores CMYK, para o perfil, para o profile lá, para o profile que eu quero. Qual que é o profile que eu utilizei no meu computador? Não foi o ISO Coded?
Então eu vou dar o caminho do Easy Coded lá em cima ou aqui embaixo, né? Depende da. Lembra lá que eu falei para vocês na hora de instalar o perfil, onde que eu instalo? Se eu instalo lá para todo mundo ou se instalo só no meu usuário. Então eu vou dar o caminho para ele do meu perfil e vou falar assim, ó, converte utilizando esse perfil. Pronto. Podem mandar sem problema nenhum para a gráfica que não vai dar nada de errado. Tanto faz isso daí vocês mandarem a imagem do TIFF, ou já prontinho lá o PDF, que é o que mais a gente utiliza, né? Já manda o PDF convertido e 100% garantido, não tem crise nenhuma na hora de imprimir. Alguma dúvida? Tá? Então as leituras recomendadas são essas daí, que eu tinha para passar para vocês. Pode ir lá, por favor. Aqui então tem os meus contatos, caso vocês precisem, caso vocês queiram obter mais algumas informações. Acho que vai ter um intervalozinho aí, se alguém quiser me puxar no canto aí para tirar algumas dúvidas, eu estou disponível. Vou ficar aí até o final da tarde. Às 14 horas eu tenho mais uma palestra aí para vocês. Vou mostrar para vocês um pouco do sistema operacional Ubuntu, tá? Então tem os meus contatos aqui. Mais tarde a gente se vê. Obrigado pela paciência e pela presença.